Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, é uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40, o epígrafe, o grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, e reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Então sabemos que Jesus ele tinha emudecido os saduceus, porque os saduceus eles não acreditavam em ressurreição. Então Jesus Cristo ele ressuscita a Lázaro. Muitos dos saduceus eram amigos de Lázaro, e muitos dos saduceus viram a morte de Lázaro e viram Lázaro se ressuscitar. Então os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. Então eles contemplaram a ressurreição pelos olhos deles. Então muitos dos saduceus que viram a ressurreição de Lázaro acreditaram em Jesus, porque Jesus ele ressuscitou a Lázaro. Acredito que muitos saduceus viram a ressurreição do filho da viúva de Naim. Muitos saduceus ouviram falar da ressurreição da filha de Jairo. Então muitos saduceus que não criam na ressurreição, eles passaram a crer no Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eles passaram a acreditar na ressurreição. Então aqui para vocês terem uma base, no versículo 35, a parte B do versículo 34, reuniram-se mesmo no mesmo lugar. E o versículo 35, um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, o grande mandamento, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento da lei. E o segundo é este. O segundo é semelhante a esse: amarás o próximo como a ti mesmo. E o versículo 40, destes mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Porque Jesus, ele nos ensinou um exemplo para que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para que nós amamos a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a vossa alma e de todo o vosso pensamento. Nós devemos amar a Deus acima de tudo, acima de uma internet, acima de um jogo de azar, de um jogo. Nós devemos amar a Deus acima de tudo, porque nós não devemos pegar nas coisas deste mundo. As coisas deste mundo são passageiros. A Bíblia nos fala que nós não devemos amar o mundo, mas devemos amar a Deus. O mundo só tem pecado, o mundo tem idolatria, o mundo tem soberba, o mundo tem vanglória.
E nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e o nosso próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar a Deus mais do que as nossas esposas. Nós devemos amar a Deus mais do que os nossos filhos. Nós devemos amar a Deus mais do que nossos irmãos, nossos primos, ou seja, mais do que tudo. Nós devemos amar a Deus. Porque sabemos que Abraão, ele amou mais a Deus do que o seu próprio filho. Porque Deus pediu o seu filho Isaque para ser sacrificado. E Abraão não abre mão do seu filho Isaque para oferecer um holocausto para Deus. E Deus fala para Abraão: Abraão, não estenda o cutelo contra o menino, porque eu sei que agora você temes ao Senhor. Abraão, ele amou mais a Deus, e nós devemos amar a Deus. Por Abraão amar a Deus, através de Abraão será bendita bendita todas as nações da terra. E aqui no versículo 38, este é o primeiro mandamento. O versículo 39. Segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo é você não desejar o mal para o seu próximo. Se você deseja o bem para si mesmo, você tem que desejar para o seu próximo. E assim você está amando o seu próximo. Quando você ama um próximo, quando o teu próximo cai num pecado de adultério, de fornicação ou um pecado grave, nós não devemos apontar o erro do irmão. O irmão que voltou para as drogas, para a bebida, para o cigarro. Nós não devemos apontar o erro do nosso irmão, ficar julgando. Porque se nós ficarmos julgando, é sinal que nós não amamos o nosso próximo. Aqueles escribas e aqueles fariseus, quando eles pegaram aquela mulher no ato de adultério, eles não amavam o seu próximo. Aquela mulher pega no ato de adultério, eles falam: mestre, na lei nos mandou Moisés que as tais mulheres que foram cometidas com esse pecado de adultério deveria ser apedrejada, pois tu, o que dizes? Os escribas e os fariseus não estavam cumprindo a lei, porque para eles serem justos, para eles praticar justiça mesmo, eles teriam que levar não somente a mulher, mas o homem que foi pego no ato de adultério. Se essa mulher foi pega adulterando, é óbvio que tinha um homem. Então eles não estavam cumprindo a lei, eles só queriam pegar Jesus. Mas Jesus, sendo um homem sábio, um homem instruído na palavra, ele diz que aquele que dentre vós estiver sem pecados, que seja o primeiro a atirar a pedra. Antes disso eles falaram: agora nós pegamos o mestre, porque se ele fala para essa mulher não ser apedrejada, ele está em contra a lei de Moisés. E se ele manda essa mulher ser apedrejada, o povo de Roma prende ele e mata ele. Agora nós colocamos o mestre num beco sem saída. Mas Jesus, escrevendo na areia, escrevendo uma nova história para aquela mulher, ele disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atirar a pedra. E saíram todos, não ficaram nenhum, começando dos mais velhos até o mais moço, não ficaram nenhum. E Jesus fala: mulher, onde estão os seus acusadores? E ela disse: Jesus, ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: vai e não peques mais. Será que nós estamos sendo misericordioso com o nosso irmão? Porque Jesus ele é o nosso advogado. Jesus, ele foi advogado daquela mulher. Será que o nosso irmão que cai no erro, que está lá no lamaçal do pecado,
que está se prostituindo, fazendo coisas erradas, será que nós estamos orando para eles? Ou nós estamos pedindo para eles aprofundar mais? Este não é o evangelho que eu conheço. O evangelho que eu conheço, você tem que pregar para aquelas pessoas que se embriagam, para aquelas pessoas que roubam, matam, prostituem, traficam, adultera, que está na fornicação, que está fazendo coisas horríveis, coisas que a sociedade neste mundo fala que para o homem está perdido, mas para Jesus nada é impossível. E esta mulher, Jesus a perdoou. E nós temos que amar ao nosso próximo, igual Jesus amou essa mulher. E este é o maior mandamento: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Se você, aqui no versículo 40, desses mandamentos depende toda a lei dos profetas. Se você obedecer esses dois mandamentos, depende de toda a lei dos profetas. Você tem que amar a Deus e amar o seu próximo. Todos esses dois mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você amar o teu próximo, você vai ter recompensa. Se você der um prato de comida para o seu próximo, você vai ter recompensa. Se você comprar uma roupa para o seu próximo que está precisando, se você ajuda o seu próximo, aquele que está mais necessitado, aquele que chega em você e clama: "Oh, meu irmão, eu estou numa situação difícil, tem dica como só arroz e feijão, e mal dá para mim comer ovo." Você estende as suas mãos e compra um pedaço de carne, um quilo de carne para aquela pessoa, se você tiver condição. Mas se você não tiver condição, não precisa, porque Deus sabe o seu esforço. Você tem que ajudar o seu próximo. Este é o maior mandamento. Às vezes você gasta o seu dinheiro aqui na terra, ajudando o seu próximo, mas você vai ser recompensado aqui na terra 100 vezes mais, e por vir ainda a vida eterna, e você vai receber um galardão tremendo. Tá aí essas palavras, que nós devemos amar o nosso próximo, que nós não devemos ensoberbecer. Fala assim: eu não vou amar fulana de tal, que foi embora com meu esposo, eu não vou amar fulano de tal, que foi embora com a minha esposa. Não fique assim, porque Deus quer que você tire essa mágoa, esse rancor, esse lado difícil de não liberar o perdão. Eu não te julgo, porque é difícil, meu irmão, mas peça para Deus te libertar, te transformar, tirar essa mágoa, esse rancor do seu coração, que Jesus te liberta, te transforma. Ele faz de você uma nova criatura. Não deixa Satanás tirar a sua salvação. Não deixa o orgulho tomar conta do seu coração, a maldade, a soberba. Não deixa o ódio tomar conta. Ama o seu próximo. Ama aquele que te persegue. Ama aquele que te tá com a pedrada. Oferece a outra face. Se alguém bater na sua face direita, oferece a esquerda. Não literalmente, meu irmão, mas se alguém te fazer mal, trate ele com bem. Se alguém te bate pelas costas, te dá um tapa nas suas costas, dá um prato de comida para ele, ajude ele. Ama o seu próximo. Fala assim: eu estou orando para você, meu irmão. Você está caído desse jeito, mas eu oro para Deus te levantar. Eu não te julgo, porque às vezes você
está falando essas coisas, não é sua culpa. Mas não precisa falar que é Satanás que está usando eles, não. Mas fala para Deus, Senhor, eu sei que é Satanás que está usando a boca dessa pessoa, porque essa pessoa não é assim. Porque Satanás também usou a boca de Pedro, e Satanás ele usa a boca das pessoas para nos falar coisas que nós não gostamos. Mas nós não devemos olhar para o que os outros falam, os outros podem falar o que quiser. O importante é você estar de pé e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento e o teu próximo como a ti mesmo. Desde esses mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Tá essas palavras. Que mais o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus.